Hoje eu me deparei com a notícia de que o Big Brother Brasil tinha tido a pior audiência da história e eu nem sabia que o Big Brother Brasil ainda estava passando, tinha acabado ou algo do tipo. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre a decadência da velha mídia, o que eu acho que vai acontecer no futuro, quais são as consequências disso. Então aqui algumas notícias primeiro. A notícia aqui do Exame, que diz que final do BBB 25 tem a pior audiência da história. Aqui eu tenho também uma notícia do Metrópolis. Globo tem a pior audiência da história em dezembro de 2024. Notícia aqui do início do ano de 2025. Uma notícia aqui da Terra, do portal Terra. Então, o Globo sofre pior queda no Ibope às 21 horas e meta de 30 pontos vira ilusão perdida. E aqui notícia da Brasil Paralelo. Globo registra a pior audiência da história em São Paulo. Então, várias notícias aí que mostram a queda da audiência da Rede Globo, que já foi aí um canal de comunicação quase que hegemônico no Brasil, e a gente está observando em tempo real a ascensão da informação descentralizada e a queda aí da mídia tradicional, da velha mídia, digamos assim. Eu acho que tem alguns motivos pelo qual isso pode estar acontecendo. O primeiro motivo, e mais óbvio talvez, é o motivo tecnológico. É uma nova tecnologia que está surgindo, a internet, a informação descentralizada, e hoje em dia a gente pode decidir exatamente o que a gente vai assistir, qual que é o conteúdo que a gente vai consumir. Isso é muito bom no sentido de que antigamente a gente tinha que assistir o que estava disponível. Isso abria uma possibilidade muito maior de manipulação a partir da mídia. E então, por exemplo, no caso da velha mídia, existiam algumas poucas grandes emissoras de televisão que tomavam conta aí da maior parte da audiência. Era muito mais fácil cooptar essas mídias. Por quê? Porque elas eram poucas, então era muito mais fácil aí conversar, conhecer poucas emissoras, poucas pessoas aí que produziam conteúdo nessas emissoras, e hoje em dia, com a informação descentralizada, é muito mais difícil fazer isso, porque qualquer um pode pegar um celular, pegar uma câmera, gravar um vídeo e mostrar a realidade, isso no mundo inteiro. Então, no caso de conflitos, hoje em dia a gente tem vídeos do que está acontecendo em tempo real, no X, no Twitter, a gente pode ver as notícias acontecendo em tempo real, então a gente não precisa mais esperar o Jornal Nacional ou o jornal em determinado momento na televisão, a gente já está consumindo notícias e fatos relevantes em tempo real. Então a tecnologia tornou a velha mídia um pouco obsoleta, e inclusive o viés que foi gerado nessa velha mídia, como eu mencionei antes, existe um viés político, existe, na verdade, uma das principais vantagens, uma das principais forças da mídia tradicional é influenciar aí em decisões políticas, econômicas e por aí vai. É uma arma muito forte aí para controle da população. No livro Anatomia do Estado, é descrito como que o Estado evolui ao longo do tempo. E se antigamente simplesmente a força bruta era utilizada, hoje em dia os métodos de controle são muito mais sofisticados, e a mídia faz parte aí dos métodos tradicionais de controle, hoje, principalmente no século XXI. Mas estamos vendo então uma mudança muito grande com a informação descentralizada. Isso traz um ponto muito positivo, que é hoje em dia, a gente consegue ver a verdade e existe uma demanda reprimida pela verdade muito grande. Basta ver as pessoas que são sinceras e que falam verdades inconvenientes, eles costumam crescer muito aí nas redes sociais. As pessoas que têm muita sinceridade, não necessariamente a gente precisa concordar com tudo que elas falam, mas quando a gente vê que há sinceridade, que as pessoas estão falando de forma genuína, a gente costuma se identificar e interagir muito mais com esse conteúdo. Isso acaba faltando muitas vezes quando a gente consome conteúdo da mídia tradicional. A gente percebe, principalmente eu percebo hoje em dia, e eu acho que boa parte das pessoas que acompanham o canal aqui percebem claramente um viés político, uma pauta ideológica que está sendo colocada ali. E o que acontece, na verdade, é que a gente tem uma pluralidade de pensamento nas pessoas, e as pessoas acabam consumindo, então,
o conteúdo que elas se identificam mais. E a mídia tradicional, na verdade, ela não vai deixar de existir totalmente, na minha opinião, assim como o rádio não deixou de existir totalmente, o jornal não deixou de existir totalmente, mas ela vai comportar ali uma pequena bolha da população. Ainda mais se eles continuarem com esse viés muito claro, ideológico, eles vão atingir ali cada vez uma parcela menor da população. E a questão é que toda a estrutura, hoje em dia, da mídia tradicional é gigantesca e muito cara. Então, provavelmente, essa estrutura vai reduzir bastante e eles vão ficar ali com uma parcela, com uma bolha da população. E vamos ter várias tribos, várias bolhas diferentes, com várias perspectivas diferentes. Hoje em dia, a gente tem canais de notícia no YouTube, por exemplo, algumas pessoas preferem ver as notícias aí no Ancapso ou no Ideias Radicais, ou ver notícias de economia no canal do Fernando Urrich, ou ver aí temas discutidos pelo professor Guilherme Freire, e por aí vai. Então, cada pessoa escolhe aí o melhor interlocutor para apresentar as notícias, porque as notícias, na verdade, elas estão disponíveis em qualquer lugar. A gente entra na internet, pesquisa no Google aí qualquer tema e as notícias vão aparecer ali, a manchete. Agora, a interpretação dessas notícias, como essas notícias impactam o nosso dia a dia, o viés histórico, político, econômico, filosófico do que está acontecendo, a gente acaba buscando aí essa interpretação que parece fazer mais sentido para nós. Então, hoje em dia, a manipulação está muito mais difícil. É possível cooptar algumas pessoas, mas é impossível cooptar todo mundo durante todo o tempo. Então, isso é algo que me deixa bastante otimista, porque, na verdade, no final das contas, como já diria o Ludwig von Mises, as ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Eu não sei se são somente ideias, mas, de fato, discutir ideias livremente e poder debater aí, sem censura, sem amarras no discurso, faz com que a sociedade consiga se aproximar cada vez mais da verdade. E se tem ideias ruins circulando, é bom que elas sejam expostas, é bom que haja debate, porque senão aquelas pessoas que defendem aquelas ideias ruins nunca vão saber aí o contraponto, por que aquelas ideias não fazem sentido. Então esse ambiente de livres ideias, de discurso livre de debates, é muito interessante e não à toa existe aí uma iniciativa muito forte da velha mídia, da velha política aí, de tentar censurar redes sociais, censurar a informação livre. Eu acho muito difícil que isso aconteça, é muito difícil parar uma tecnologia cujo tempo chegou e parece que a informação descentralizada chegou para ficar com a internet, mas de fato, isso está incomodando muito a velha mídia, a velha política. Os políticos agora não conseguem mais esconder tão facilmente todas as falcatruas que acontecem, os escândalos de corrupção, e isso é algo que desagrada bastante políticos e burocratas. Então vocês podem esperar, pelo menos eu espero bastante, essa iniciativa, esse ataque à liberdade de expressão, às redes sociais, mas eu acho que eles não vão ter sucesso, porque é muito difícil parar isso. Inclusive a internet foi criada justamente com o objetivo aí de tornar a informação, o ataque à informação muito mais difícil e tornar a informação mais livre e mais descentralizada. Então parece que é isso que está acontecendo no meio informacional, que é um dos aspectos que me deixa muito otimista. E agora, fazendo um gancho para um assunto que a gente fala bastante aqui no canal, o Bitcoin parece ser essa descentralização, essa libertação em relação ao dinheiro. Então a gente tem um mecanismo, uma tecnologia que está mudando aí o debate público, as ideias, mexendo na janela de Overton, que é a internet, que é a informação descentralizada, e do ponto de vista econômico, a gente está vendo essa mudança também com o Bitcoin. E basicamente tiranias, governos distópicos, geralmente eles são sustentados principalmente nos tempos modernos, hoje em dia, né, nos tempos contemporâneos, geralmente eles são sustentados por um discurso hegemônico, por ideologias que são impostas aí, por propaganda, digamos assim, e por moeda fraca, moedas fiduciárias. Inclusive, existem vários economistas que dizem que boa parte do esforço das últimas guerras mundiais, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, não teriam sido possíveis sem a ajuda aí dos bancos centrais, sem a impressão desenfreada de dinheiro que aconteceu no último século e que continua acontecendo. Então, se a gente conseguir consertar o dinheiro
e manter um ambiente de livres ideias, de liberdade de expressão, a gente pode ver aí no longo prazo, talvez a gente pode ter um otimismo aí nesse sentido. Mas é claro que haverá muita luta aí por parte de velhos políticos, velhos burocratas, da velha mídia, para tentar manter a hegemonia do discurso. Então, muito interessante o que está acontecendo. É bom ver que a tecnologia está ganhando, talvez de forma inevitável, essa batalha, mas certamente haverá ainda muita turbulência nesse meio. Eu gostaria de saber então de vocês, qual que é a opinião de vocês, como é que vocês acham que isso vai acontecer aí nos próximos anos? Será que de fato a gente vai ter cada vez mais liberdade de expressão com a informação descentralizada ou será que estamos longe disso? É um tema muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo rápido com algumas notícias. Se vocês gostaram, então, por favor, já deixem seu like, cliquem no sininho, no hype, inscrevam-se no canal e, novamente, fiquem então à vontade na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.